Olá, boa tarde. Voltamos nessa tarde super especial com uma mesa maravilhosa. A importância dos prêmios literários para o incentivo a novos autores e iniciativas de fomento ao livro, a literatura e a formação de leitores. Com Zoara Faila, coordenadora do prêmio IPL, João Norberto Teixeira Pombo Barilli, curador do prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, Henrique Rodrigues Pinto, coordenador do Prêmio Sesc de Literatura, Martim Vasques da Cunha, curador do Prêmio São Paulo de Literatura, Hubert Alqueires é vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, onde também coordena a comissão do Prêmio Jabuti. E também temos Selma Caetano, que é gestora cultural e diretora da Oceanos Cultura. Eu chamo agora o mediador, tenho a honra de chamar o mediador, Luiz Antônio Torelli. Ele é ex-presidente da Câmara Brasileira do Livro, editor da Trilha Educacional e ex-presidente do Instituto ProLivro. Torelli, é um prazer receber você aqui essa tarde. O prazer e a honra meu, né, de estar reunido aqui com esse time maravilhoso e para falar dos prêmios literários. Nós vamos ter aqui hoje os 6 prêmios mais importantes, os 6 prêmios literários brasileiros mais importantes. Vai ser, com certeza, uma mesa muito interessante. Mas antes, eu queria iniciar agradecendo a minha querida amiga Gisele, diretora de toda essa Flipostos, né? E toda a equipe técnica dela que trabalhou para nos brindar com essa Flipostos tão diferente, nesse ano tão diferente, né? Flipostos Virtual 2020. E quero, claro, parabenizá-los também por ter a Gisele, minha querida amiga, a coragem de colocar um evento deste porte de pé, né? Então, uma boa tarde a todos, ao pessoal da mesa, aqueles que estão virtualmente nos acompanhando, e combinamos de fazer uma divisão aqui por etapas, né? Nesse primeiro momento, eu vou chamar por ordem alfabética cada um dos coordenadores de cada dos respectivos prêmios, para que ele fale, dê uma introdução, né, sobre quem é ele, né, e também as características principais de cada prêmio, né? Então, eu já vou... e depois, no final, num segundo momento, nós vamos falar sobre, exatamente, debater sobre o tema dessa sala, dessa mesa especial, que é a importância dos prêmios para o incentivo de novos leitores e da literatura e da nossa cultura, né? Certamente todos nós sabemos que estamos precisando muito de incentivos, e o prêmio realmente pode ser uma via muito interessante para isso, por conta de toda a publicidade que os prêmios acabam adquirindo. Então, eu chamo, por ordem, né, o Henrique Rodrigues Pinto, que é coordenador do Prêmio Sesc de Literatura. Boa tarde, Henrique. A palavra é sua. Boa tarde, Torelli. Obrigado. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Quero cumprimentar todos, cumprimentar a Gisele, toda a equipe da Flipostos por propiciar esse evento maravilhoso, né? A gente tem conseguido fazer eventos em ambiente virtual, né? Mesmo com toda essa questão. Meu nome é Henrique Rodrigues, eu sou doutor em literatura, trabalho como analista de literatura do Sesc Nacional, e eu coordeno alguns projetos, dentre eles o Prêmio Sesc de Literatura. O Prêmio Sesc foi criado em 2003 e é um concurso literário voltado para autores inéditos, ou seja, autores nunca publicados em romance e conto. Os livros vencedores são publicados pela editora Record, e os autores eles circulam pelo país em eventos culturais do Sesc, e, enfim, e ganham, assim, depois seguem suas carreiras. Nesses 17 anos de prêmio, deixa eu me lembrar que já foram mais de 15 mil livros inscritos,
e já foram mais de 30 autores lançados. As inscrições, para quem quiser, quem tiver um livro na gaveta, as inscrições costumam abrir em janeiro. São inscrições gratuitas e feitas pela internet, né? Em resumo, o Prêmio Sesc ele é considerado um dos prêmios literários mais importantes para autores inéditos, e a gente fica muito feliz de estar à frente dele. Então, para uma breve introdução do Prêmio Sesc de Literatura, é isso aí, vamos tocar para os outros colegas. Obrigado. Ok, obrigado, Henrique. Agora, então, o Hubert Alqueires, que é o coordenador da comissão do Prêmio Jabuti, vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro. Tive a honra de ter o Hubert Alqueires também como vice-presidente na minha gestão frente à Câmara, né? Boa tarde, Hubert. Oi, Torelli. Boa tarde a todos. A honra foi minha, Torelli, mas mais que honra, o aprendizado, né? E a alegria de ter a sua companhia. Muito bom. Um grande projeto que foi a tua gestão nos 2 anos que você foi presidente lá da... 2 não, 4. 4 anos. 4 anos, E ali, como nossa parceira, a Zoara, que está aqui hoje também com a gente, e faz um belíssimo trabalho com retratos da leitura no Brasil, não é? Mas eu também gostaria de começar dando boa tarde a todos e agradecer o convite do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. A gente fala da Flip, que é lá de Paraty, não é? E a gente fala do Flipossos nos sites. Então, eu nunca sei se o gênero é masculino ou feminino aí do Flipossos. Mas acho que o nome é O Festival. De qualquer forma, eu quero saudar o Flipossos em nome também da Gisele Correia, que é a grande idealizadora desse grande encontro. Ela já faz há muitos anos, né? Eu tive a oportunidade de, há mais de 10 anos atrás, dirigir a imprensa oficial aqui do estado de São Paulo, e naquela época a Gisele já corria as câmaras do livro e as grandes editoras para buscar parcerias aí para essa festa, né? Então, eu quero fazer um elogio a esse trabalho incansável desses anos todos da Gisele, e em defesa do livro e do hábito da leitura, não é? Em promover o hábito da leitura. Poços de Caldas tem uma grande tradição de ser uma cidade ligada às artes e à cultura. A minha mãe, Dona Nair, ela foi professora primária em Poços de Caldas. Nos anos 40, nos anos 50, ela sempre conta, inclusive, quando o Getúlio se suicidou, ela estava na sala de aula em Poços de Caldas e teve que conduzir os alunos, os pais que estavam já chegando, né, para pegar seus filhos, diante daquela comoção nacional no Brasil, e que mostra que confusão no nosso país não é uma coisa recente, né? A gente sempre viveu algum tipo de confusão, não é, Torelli? É verdade. Mas infelizmente. Mas, de qualquer forma, eu, desde pequeno, frequento Poços de Caldas, porque é a cidade da minha mãe, da minha família materna, não é? Eu gosto muito da cidade e eu reconheço que é uma cidade que tem uma vida cultural muito grande, e também hoje universitária, né? Poços de Caldas tem muitas faculdades e universidades. E quando a gente fala em educação e cultura, a gente está falando exatamente em livros, literatura também, não é? Imagina uma escola sem o amparo dos livros e da literatura. Gostaria, então, também de cumprimentar os demais colegas dessa mesa, não é? O Prêmio Jabuti é bem conhecido. Nós, esse ano, estamos preparando a edição de número 62, são 62 anos de Jabuti. A festa vai acontecer no dia 26 de novembro,
e de forma inédita, totalmente à distância, vai ser virtual. Não é? É um prêmio que também é um patrimônio da cultura brasileira. Eu não gosto de dizer que esse é melhor ou aquele é melhor, mas eu acho que todos os prêmios de literatura são muito importantes. E, como bem disse o Henrique, cada um tem uma vertente. O do SESC é para autores novos, né? O Jabuti, ele tem uma preocupação muito grande em valorizar o setor editorial como um todo. Então, são 4 eixos, e embaixo desses 4 eixos a gente tem 20 categorias. E para ilustrar essa questão de que o Prêmio Jabuti busca valorizar, não é, o setor editorial, o eixo livro ele premia a melhor capa do ano, a melhor ilustração, o livro que tem melhores ilustrações, o projeto gráfico, a tradução. E então a gente observa que a ideia é também prestigiar os setores que fazem os grandes autores, não só que escrevem, mas também que preparam o exemplar que vai chegar nas nossas mãos. Né? A categoria que sempre tem mais inscrições é a categoria literatura. Para vocês terem ideia, esse ano a gente bateu uma marca de inscrições muito grande, foi 2.600 inscrições, sendo que 1.400 delas foi exatamente no eixo da literatura. E aqui a gente tem categorias como conto, crônica, histórias em quadrinho, infantil, juvenil, poesia, romance literário e romance de entretenimento. O romance de entretenimento é uma novidade desse ano e que deu muita discussão na Câmara para a gente aprovar essa nova categoria, porque quando a gente falava em romance, as pessoas sempre vinham para autores mais consagrados, acabavam sendo premiados sempre autores mais consagrados ou livros mais acadêmicos, não é? E o romance de entretenimento hoje é muito frequente em festivais de literatura do mundo inteiro, e ele busca premiar aquele livro que é mais, vamos dizer assim, popular, aquele livro que é mais best-seller. Né? Então, aqui no romance de entretenimento, nós vamos ter livros policiais, que, por sinal, o Brasil tem grandes autores de romances policiais, né? Ficção científica e assim por diante. Então, essa é uma das novidades desse ano, o romance de entretenimento. Bom, começar a falar, então, um pouco dos números. Quem me passou foi a Evelina Fisca-Torres, que é nosso braço direito, não é, Torelli, lá na Câmara Brasileira. Então, são 20... Muito eficiente. Muito eficiente. São 20 categorias em 4 eixos: literatura, ensaios, livro e inovação. Foram 74 dias de inscrições, um total de 2.600, 20% maior que 2019 e o maior número desde 2012. 58% dos inscritos não são, de alguma forma, ligados à CBL ou associados, enfim, o que mostra que o prêmio ele extrapola os muros, os limites da Câmara Brasileira do Livro. Muitos autores independentes, editoras independentes, podem e se inscrevem. 16% dessas inscrições esse ano foi exatamente de autores e editoras independentes, o que sai um pouco do circuito das grandes, vamos dizer assim, editoras, não é? E contempla outras frentes que, eventualmente, não seriam contempladas. A diferença entre as regiões do país é grande, 61% das inscrições concentrada no Sudeste e só 4% na região norte do Brasil. Os curadores mais recentes foram os professores Zé Luiz Goldfarb, Marisa Lajolo,
Luiz Armando Bagolin e o Pedro Almeida, com quem eu trabalhei com todos eles de alguma forma, e quero aproveitar e agradecer o empenho de todos eles. Todos eles contribuíram muito para o prêmio chegar ao que é hoje. Não é? Esse ano, o processo de escolha foi totalmente virtual, porque a pandemia não deixou que fosse diferente. Não é? A gente, o ano passado, teve uma personalidade literária que foi a Conceição Evaristo, e esse ano a nossa grande homenageada vai ser a Adélia Prado. E a gente preparou uma série de filmes e textos sobre a obra da Adélia e sobre a Adélia, que acho que vai emocionar muito o pessoal. E eu não sei se... na verdade, não sei se eu estou autorizado a divulgar ou não, mas vamos lá. A gente está tentando, esse ano, a Maju Coutinho para ser a nossa grande apresentadora, mestre de cerimônias do nosso do nosso prêmio. Ano passado foi o Lázaro Campos, foi sensacional, e a gente gosta muito da Maju, e a gente achou que era uma forma de homenageá-la e trazendo para que ela fosse a mestre de cerimônia do prêmio. Eu gostaria de terminar falando sobre os dois últimos vencedores, porque a gente tem um prêmio de livro do ano. Em 2018, que foi os nossos 60 anos, a vitória foi do Maílson Furtado Viana, o livro A Cidade, que é um livro, olha que bacana, de poesia, que ganhou o livro do ano. E mais, um autor independente. O Maílson, lá na cidadezinha dele, escreveu o livro de poesia que foi o melhor livro do ano, que mostra que realmente o Jabuti ele procura valorizar esses talentos, não é? E descobrir para o Brasil alguns talentos. No ano passado, a vitória foi do Pedro Ferreira e o livro Uma História de Desigualdade, publicado pela editora Ucitec, e um livro muito interessante, porque é um estudo sobre as desigualdades no Brasil, o que mostra uma certa contemporaneidade do prêmio. A questão de desigualdade, que depois explodiu com aquele filme Parasita e muitas discussões a esse respeito, ela já estava sendo discutida por um autor como o Pedro Ferreira, que fez publicar o seu livro e, depois de um ano de lançado, fez a inscrição no Jabuti e levou em novembro do ano passado, quando esse tema estava explodindo no mundo inteiro. Então, de uma certa forma, o Brasil, os autores brasileiros, as editoras brasileiras se antecipando a esse grande raciocínio, não é? Mundial do inconsciente coletivo no nosso planeta sobre os dramas da desigualdade que a gente enfrenta. O Maílson, de 18, lá, nos nossos 60 anos, fez a Globo se destacar, a TV Globo, uma equipe até a cidade dele de Varjota, no Ceará, a fim de acompanhar a sua rotina, pesquisar a sua vida, entrevistar a sua família e os moradores da cidade. Ele foi recebido, depois que ganhou o prêmio, por um carro de bombeiro na cidade, e depois da cerimônia. E foram 7 minutos rendeu 7 minutos de matéria no Fantástico. Então, para encerrar dizendo que esse é o nosso grande orgulho como coordenadores de prêmios no Brasil, e aí não é só o Jabuti, somos todos nós, não é? De realmente fazer uma diferença para o pensamento, para o debate do Brasil e das coisas do Brasil, da cultura do Brasil, dos personagens criados pelos autores do Brasil, e fazer isso não só prestigiar e premiar o livro, mas fazer com que isso depois desdobre em outros desdobramentos, como, por exemplo, imagino que foi a volta do Maílson, autor de poesia num carro de bombeiro, imagino que foi isso para as crianças lá da cidadezinha do Ceará. Então, eu acho que
é uma honra muito grande para nós estarmos ajudando a cultura e a educação do Brasil quando a gente promove e valoriza esses prêmios. Obrigado, Torelli. Obrigado, Hubert. Muito bom. Você falou bastante de Poços de Caldas. Eu queria dar uma informação, não sei se todos sabem, mas a Câmara Mineira do Livro promoveu uma pesquisa há um tempo atrás, e eu fiquei sabendo desses dados justamente quando eu estava numa das edições da Flipostos, em que essa pesquisa apontava Poços de Caldas com um dos maiores índices de leitura de Minas. Aliás, a cidade que mais o maior índice de leitura em Minas Gerais é Poços de Caldas, e com um índice de leitura muito acima da média nacional. Então, Poços de Caldas está de parabéns, e eu acho que também isso tem muito a ver com esses 15 anos de Flipostos, né, que acaba promovendo isso e dando esse estímulo que a gente tanto precisa para tornar o nosso povo um povo de leitores, né? Obrigado, Hubert. Agora, então, eu passo a palavra ao João Norberto Teixeira Pombo Bari, que é o curador do Prêmio Governador de Minas Gerais de Literatura. Confirma a minha informação, né, João? Isso, exato. Tudo bem, Torelli? Não sei se a gente já se encontrou uma vez em Ouro Preto, a gente viajou de Belo Horizonte. Exatamente, juntos no mesmo carro. O festival lá de Ouro Preto. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Gisele de participar de festival, a minha primeira vez que eu participo, ainda que virtualmente. Poços de Caldas é uma cidade que também está bastante na minha biografia. Meu avô adorava a cidade, e é a cidade talvez que tem uma relação muito forte com talvez aquele que tenha sido o crítico mais importante, se não um dos mais importantes do século XX, que foi o professor Antônio Cândido, né? Que tem uma relação muito forte com a cidade, sempre teve. Bem lembrado. E que, inclusive, a Jair já começando a falar um pouco, né? Eu acho que eu falo uns 4, 5 minutos, tá bom, né? O prêmio, eu falo um pouco do prêmio, né? Me pediram para falar um pouco do prêmio. O prêmio Governo de Minas ele foi criado ou recriado em 2007. Recriado, eu me explico, porque o Governo de Minas ele já premiava antes dos anos 70 com um outro nome, que era o Prêmio Guimarães Rosa, e que ele acabou sendo extinto nos anos 80. Esse prêmio parou de acontecer. E ele foi retomado em 2007. E naquele ano, aí volto de novo ao professor Cândido, com um único homenageado, pelo cônjuge da obra, que foi o professor Antônio Cândido, né? Naquele ano 2007. E só a partir de 2008 que a gente começou a ter o prêmio efetivamente nas 4 categorias, que são conjunto da obra, que é o prêmio dado a algum escritor de obra indiscutível, né? Então, só para a gente ficar nos nomes que já foram vencedores. Em 2008, o Sérgio Santana, que esse ano a gente perdeu, né? Um grande amigo que, infelizmente, perdemos para a Covid. No ano seguinte, em 2009, o prêmio foi dado... Aí eu estou falando do conjunto de obra, depois eu vou falar nas outras categorias, tá? 2009, o prêmio foi para o Luiz Fernando Veríssimo, né, premiando, assim, já no segundo ano, uma categoria que para alguns, a crônica sempre foi tida como um gênero menor, assim, que é uma grande bobagem. No ano 2010, a gente concedeu o prêmio ao Silviano Santiago, crítico e escritor Silviano Santiago. Em 2011, o prêmio foi dado ao grande crítico e poeta mineiro Afonso Ávila, né, o criador da revista Barroco, um dos maiores conhecedores de Barroco brasileiro. No ano seguinte, ao Rui Mourão, que é também que durante tanto tempo dirigiu o Museu da Inconfidência e é também um dos grandes conhecedores da cultura mineira desde sempre.
E no ano 2013, o prêmio foi para o nosso querido, que também já não estava entre a gente, que é o grande Goulart, Ferreira Goulart. 2015, ao professor Fábio Lucas, né, o crítico Fábio Lucas. 2016, foi a primeira mulher, e foi a nossa querida Adélia Prado, que levou o prêmio. E 2017, Conceição Evaristo. E em 2018, que é o último ano que a gente conseguiu organizar o prêmio, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, ao grande poeta Sebastião Nunes. Isso para falar na categoria conjunto de obra, não é? Nós ainda temos mais 3 categorias além de conjunto de obra, e nessa sim você tem um júri que escolhe que escolhe obras, né? Que é a categoria poesia, categoria ficção, que um ano é dado o prêmio vai para conto, no outro ano vai para romance ou novela, enfim. E a quarta e última categoria, que aí sim é uma categoria que é restrita só para os moradores, só para mineiros, ou pessoas que residem em Minas Gerais há mais de 5 anos, que é o Prêmio Jovem Escritor Mineiro. Nessa categoria, depois, se você quiser, a gente pode conversar mais, assim, eu não quero... eu acho que ao longo desses anos a gente teve alguns nomes nessas 3 categorias, além de conjunto de obra, que são nomes que eu vou destacar só alguns, que eu acho que foram pessoas que foram premiadas pela primeira vez e que se revelaram, que têm se revelado nomes importantes para a literatura contemporânea. Para ficar um exemplo, no primeiro ano da categoria Jovem Escritor Mineiro, o que é essa categoria? A categoria Jovem Escritor Mineiro é uma bolsa que é concedida por 6 meses. Durante 6 meses, são R$7 mil que é concedido à pessoa para escrever uma obra. E no primeiro ano, o premiado foi o Carlos Brito e Melo, que hoje se tornou um nome importante na literatura brasileira, o Trovão, né, como ele é conhecido aqui entre a gente, entre os amigos, como um escritor de relevância. Ainda, só para falar mais alguns, uma outra pessoa que foi premiada, que é uma pessoa que eu gosto bastante da obra dela também, a Tércia Montenegro. Ela foi premiada no ano de 2010. Eu acho que por agora eu acho que eu vou passar a palavra para não falar demais, porque senão fica chato. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado. Tá. Muito bom. O prêmio ele se concentra em Minas, né? Na verdade, ele não se... foi bom você falar isso, que eu não expliquei bem. Então, ele, na verdade, as categorias poesia e ficção, elas são nacionais. Uhum. Entende? A gente recebe inscrições de todo o país. Assim. A gente recebe. Já o Jovem Escritor Mineiro é um prêmio que, esse sim, ele é dedicado, ele é uma atenção a quem está começando a escrever. Né? É um prêmio que é uma categoria que a gente recebe, tem certas regras que estão no site, que explicam direitinho isso. Quando você já tem alguém que está trabalhando um livro e é um projeto, vamos dizer, está no início do livro, mas não é uma coisa... não é qualquer projeto, entende? É uma coisa que já existe uma certa estrutura, vamos dizer assim. Perfeito. Ok, obrigado, João. Obrigado. Martim Vasques da Cunha é o curador do Prêmio São Paulo de Literatura. Bem-vindo, Martim. Bem-vindo você também. Muito obrigado, Luiz. Obrigado à organização do evento por me convidar, especialmente a Gisele. E eu vou ser muito breve em relação ao que é o Prêmio São Paulo de Literatura. É a segunda vez que eu participo como curador, né? Eu participei no ano passado, na edição de 2019. E o prêmio existe desde 2008. É um prêmio que é dado pelo Estado de São Paulo.
é possivelmente o maior valor dado em prêmios literários no Brasil, né? São R$200 mil para a categoria de melhor livro de ficção de autor veterano e mais R$200 mil para a categoria de melhor livro de ano de autor estreante. Ambas as categorias elas são de romances de ficção, né? Então o prêmio não contempla poesia, nem não ficção, e teatro ou roteiro, enfim, gêneros que poderiam ser classificados como literários lato sensu, mas, na verdade, o prêmio contempla apenas romance de ficção. O total, portanto, né, desses R$200 mil em cada categoria, soma-se de R$400 mil, e desde 2008 o prêmio ele alterna entre consagrar autores mais conhecidos, como Cristóvão Teza, Bernardo Carvalho, né? Ou outros menos conhecidos, né? Como na época o Estevão Azevedo, esqueci o nome aqui, deixa eu pegar, por favor, a memória anda curta nessa época de pandemia. Pois é. Perdão, o Bartolomeu Campos de Queiroz, que, se eu não me engano, foi um prêmio póstumo até, e ao mesmo tempo você teve a premiação de pessoas, né, na questão do livro de estreia, que depois se revelaram romancistas sólidos, né, como, por exemplo, Marcelo Ferroni, com o seu método prático de guerrilha. E no ano passado, premiamos o Tiago Ferro, né, na categoria de livro de estreia, com O Pai da Menina Morta, e aconteceu na edição de 2019 um fato inédito, que uma única autora, né, na categoria de romance de ficção veterana, a Ana Paula Maia, ela ganhou tanto a edição de 2018 como a edição de 2019, né, de forma seguida. Então, foi um evento inédito. Foi tão inédito que nós ali decidimos convidar a própria Ana Paula Maia para ser a curadora dessa edição de 2020, da qual eu participo, junto com o Inácio de Loyola Brandão e o professor João César de Castro Rocha. Então, basicamente essa é a linha geral do prêmio. Eu não tenho muito a dizer, assim, é um prêmio relativamente simples, né? Porque é ficção, e simples no sentido de que o júri é soberano e ele vai ler obras de ficção, porque, na verdade, a quantidade é enorme a quantidade. Esse ano, se eu não me engano, nós tivemos cerca de 250 inscritos, ou 290, perdão. 250 foi no ano passado, ou seja, tivemos 40 obras a mais em relação ao ano de 2019. Então, o júri é soberano, né? Eu, como curador, eu seleciono alguns membros do júri, que são depois escolhidos pela própria secretaria, e o júri é quem decide quem vai ganhar nessas duas categorias. Uma coisa que nós fizemos, né? No caso, a secretaria fez em relação às edições anteriores, foi o seguinte: antes havia 2 júris, né? Um júri inicial e depois, quando chegava ao resultado das 10 obras, que seriam reduzidas a 2, né, de cada categoria, teria um júri final. Então, eram 2 júris. Na edição de 2019 e 2020, nós agora reduzimos tudo a um júri só. Então, o processo fica mais fácil e fica mais unitário também, evitando aí qualquer disparidade que possa acontecer entre o resultado de um júri inicial e o resultado de um júri final. Isso facilitou muito a decisão, especialmente quando você tem a questão ali dos pontos e vê quem será o vencedor. É basicamente isso, não tem muito mistério. Se você, Luiz, tiver alguma pergunta a fazer, eu estou à disposição aqui para responder. Ok, Martim. O prêmio está vinculado à Secretaria de Cultura do Estado ou uma Isso, outra? Isso, positivo. Cultura. Só a Secretaria. É uma iniciativa da Secretaria, né?
nesse ano, aliás, decisão do secretário Sérgio Sá Leitão de centrar na categoria de livro de autor estreante o fato de que antes você tinha autores estreantes abaixo de 40 anos e acima de 40 anos. E agora também nós reduzimos isso para categoria de uma única categoria de autor estreante. Muito bom. Obrigado, Martim. Passo agora para a Selma Caetano, que é a gestora cultural e diretora da Oceanos Cultura. Tudo bem, Selma? Acho que você está com o microfone desligado, Selma. Desculpa. Agora sim. Desliguei para não atrapalhar, esqueci de ligar. Muito obrigada. Eu quero dar boa tarde a todos. Eu agradeço muito ao convite da Flipossos, a Gisela, aos meus amigos de mesa, Henrique, Hubert, João Norberto, Martim, Zoara, a simpática mediação do Torelli. Obrigado. E muito obrigado a quem assiste, né, nesta tarde chuvosa, pelo menos aqui, nesse momento, para mim, aqui está uma tempestade. Né? Bom, eu sou Selma Caetano, sou gestora cultural, eu vou procurar me ater ao tema, os prêmios literários para o incentivo a novos autores, né? Fomentar o livro, a literatura e a leitores. Né? Bom, os prêmios hoje fazem parte da vida literária, povoam o calendário dos escritores no Brasil. Né? Aqui nessa mesa nós temos 6 excelentes prêmios, né? Cada um com a sua especificidade. O Jabuti, com seus 62 anos, o Prêmio São Paulo, o Prêmio Governo de Minas Gerais, que eu conheci um pouco mais agora, o Prêmio Sesc e o Prêmio IPL. Eu vou tentar dar uma resumida no Prêmio Oceanos. O Prêmio Oceanos foi criado em 2003 por uma empresa portuguesa, como um prêmio de literatura brasileira. Em 2007, o presidente dessa empresa, ele resolve transformar o prêmio em um prêmio de literatura em língua portuguesa, mas para livros editados no Brasil. Poderiam ser livros de língua portuguesa, desde que eles tivessem uma editora brasileira. Bom, eu acho que todo mundo conhece um pouco a história. Em 2013, a empresa portuguesa deixa o Brasil, e aí que nós começamos efetivamente a internacionalização do prêmio, com o patrocínio do Itaú, com o patrocínio do Ministério da Cultura português e a parceria fundamental do Itaú Cultural. Nós começamos, então, a transformar o prêmio num prêmio de alcance do âmbito total da língua portuguesa, recebendo inscrições de livros publicados originalmente no idioma português e publicados em qualquer lugar do mundo, desde que fosse no ano anterior ao da premiação. A primeira edição tem que ser no ano anterior da premiação. Desde então, eu acho que o Oceanos vem gradativamente alcançando maior participação na comunidade de língua portuguesa. Certamente, os meios tecnológicos, né, de que hoje o Oceanos dispõe, a plataforma criada pela equipe de tecnologia do Itaú Cultural, ela contribui muito para a ampliação do número de inscrições e também contribui para a cobertura geográfica, porque ela se torna fundamental para que a gente consiga trazer livros que não estão publicados no Brasil, mas estão publicados no ano em questão, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde. Então, essa plataforma é talvez a alma do prêmio, né? E veio, assim, uma feliz
situação, né, que a partir dessa dolorosa história da pandemia, para os oceanos a vida não mudou muito, porque nós tínhamos nossa vida muito virtual, né? Nós estamos avançando muito, ano após ano. Por que que nós estamos avançando muito? Porque nós estamos conseguindo novos parceiros. Então, de lá para cá, já nós conseguimos o aporte do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, né? A CPLP nos dá um apoio institucional, e em Portugal também a DGLAB, que é a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Então, é um prêmio, posso estar esquecendo um monte de coisa, mas, enfim, é um prêmio, as categorias, para poesia, romance, conto, crônica e dramaturgia. Este ano de 2020, nós tivemos 2.020 livros escritos na plataforma digital, sendo que 1.872 livros participaram do certame, né? Porque eles estavam em conformidade com o regulamento. Uhum. O regulamento, eu estou falando muito rápido? Não, está ótimo, Selma, está excelente. Então, o regulamento, ele, na verdade, a gente tem uma curadoria. Esse ano a curadoria, aqui no Brasil, é o Manuel da Costa Pinto e eu. Em Cabo Verde é a Adelaide Monteiro, né? É uma excelente linguista, uma pessoa que tem ajudado muito a abrir mais os países do continente africano. E em Portugal, a fantástica Isabel Lucas, jornalista do Público, que todos devem conhecer, inclusive pelas matérias que ela tem feito a respeito do Brasil, né? Então, desses livros, por exemplo, concorreram 11 nacionalidades diferentes. Além de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, concorreram também autores, por exemplo, da Argentina, da Áustria, do Benin, que tinham escrito o livro originalmente em língua portuguesa. Esses livros, geralmente, eles estão sendo escritos nas universidades, né, no meio acadêmico. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou terminar, mas eu gostaria para terminar, colocar que eu acho que a internacionalização de um prêmio ou de qualquer projeto cultural, ele não depende apenas do Brasil, né? Ele depende de parceria, de vontade política, da determinação de todos que desejam ter a sua literatura representada globalmente. Eu falo isso porque, por exemplo, esse ano nós tivemos 1.000 obras inscritas do Brasil, né, nesse ano de 2000, e uma obra inscrita do Timor-Leste. Então, mesmo aquele que tenha uma obra para concorrer, eu acho que ele precisa estar representado globalmente. Depois, se houver um pouquinho de tempo, eu até gostaria de falar, eu acho que talvez eu me perco, já devo estar já com o meu tempo esgotado, então eu gostaria de falar, então, também um pouco dessa cooperação para a gente ter um maior intercâmbio literário, que é muito importante. Por enquanto, eu fico por aqui. Desculpe se eu extrapolei o tempo. Não, está perfeito, está todo mundo dentro do tempo, que é um grande milagre. Selma, esse número final que você nos deu, então 50% dos inscritos eram brasileiros. Mais que 50%. Mais de 50%. Mais. Eu acho que o Brasil tem uma produção muito maior, né? Eu vou dizer que quase mais de 70% eram do Brasil. 70%. Depois, Portugal tem muitos inscritos, né? Mas a gente tem que ver também o número de escritores, de pessoas, né? Então, proporcionalmente,
ao número de habitantes, eles escrevem mais livros até, mas a gente não pode fazer essa conta, né? Muito bom. Obrigado mesmo, e que beleza de trabalho, viu? E agora, minha querida amiga Zoara, com quem também tive a honra de trabalhar, junto ao IPL, né, Zoara? Ficamos aí um bom tempo juntos, e a Zoara também tem um trabalho fantástico. A Zoara é de uma dedicação ao IPL que nos deixa muito felizes, né? E esse prêmio IPL foi uma grande novidade. Eu acho que tem muito a ver aqui com o tema da nossa mesa, né, Zoara? Zoara, seu som eu estou vendo que está desligado. Isso, agora sim. Primeiro, quero dizer que a honra foi minha de trabalhar com você. Foi um momento super criativo e muito bom, né? Muito bom. E boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Me sinto assim super honrada de estar num painel com os principais prêmios de literatura do Brasil e aí até internacional, né? Então a gente é super jovem, pequenininho, né? E surgimos aí em 2016. Né? E, assim, esqueci de agradecer a Gisele, né, ao convite de poder participar desse encontro e a organização da A Gisele é uma das... A Flipos é uma das premiadas. Pois é, eu ia falar isso, ela foi uma das premiadas, mas eu chego lá. Então, o prêmio, ele começou em 2000... Foi na sua gestão, Torelli? Acho que sim, né? Em 2016. Não, ele já vinha sendo esquematizado na gestão anterior. Na gestão na minha gestão é que a gente... O Instituto, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é mantido, foi criado e é mantido pela CBL, pelo SNEL e pela Abrelivros. E a nossa diretoria e presidência vai se revezando. A cada 2 anos é uma das entidades que assume a presidência, né? A gente é conhecido principalmente pelas pesquisas, agora pesquisas, porque são vários retratos da leitura, né? E o prêmio, ele, na verdade, a gente sempre pensou, né, a pesquisa é um grande diagnóstico da situação da leitura no Brasil, né, sobre os hábitos de leitura do brasileiro. E eu acho que a diretoria sempre ficou com essa inquietação: que contribuição a gente tem para... a gente faz o diagnóstico, mostra o cenário, mas qual é a nossa contribuição para intervir nesse cenário, para melhorar esse retrato, né? Então, o prêmio surge dentro dessa grande missão, dessa grande expectativa aí do Instituto de estar contribuindo também para melhorar o retrato, para fomentar a leitura, né? E eu acho que aqui deste painel é o único prêmio que não está ligado à literatura, não diretamente, né? A gente está na outra ponta dessa cadeia, né? Desse ecossistema, que é o de fomentar leitores, né? Então, a gente olha para aquelas organizações que promovem leitura, que promovem formação de leitores, né? E a gente, o grande objetivo é estar homenageando, valorizando e dando visibilidade para projetos de todo o Brasil, né? E a gente descobriu que tem projetos incríveis, e às vezes em pequenas comunidades, e que são extremamente exitosos, transformadores de vidas, né? E esse é o nosso grande objetivo, né? Tá olhando para esses projetos que sejam exitosos. E como é que isso acontece, né? Nós pensamos em 4 categorias, né? A cadeia produtiva, né? Nós somos mantidos pelas entidades do livro. Então, uma das categorias é a cadeia produtiva, e aí livraria, editora, distribuidor, quer dizer, é aquele que promove a leitura, né? E hoje você tem vários projetos aí, por exemplo, o Ecofuturo, que é, né, da indústria do papel, de toda a cadeia, e projetos incríveis, né, de editoras, de livrarias, e inclusive o prêmio para Flipos,
Filipe Postos, como o Torelli lembrou, foi dentro dessa categoria cadeia produtiva, porque é um espaço, é uma feira cultural e um festival de literatura que está promovendo a leitura e esse encontro de autores, livros, né? Então, a gente entendeu que estaria dentro da categoria cadeia produtiva. E Filipe Postos foi homenageada e foi eleita exatamente por conta do fomento à leitura que promove, né? Como bem lembrou o Torelli, foi feita uma pesquisa mostrando que, inclusive usou a metodologia da Retratos, e foi promovida pela Câmara Mineira de Livros, mostrando que o índice de leitura de Poços de Caldas é muito superior ao do Brasil e que certamente o festival, né, esse evento, é um grande mobilizador e um grande estimulador, porque trabalha com as escolas, né? O festival é diferenciado porque ele não é apenas uma feira de livros, de encontro de livros e esses consumidores e leitores, mas ele promove, tem toda uma preparação de encontro e de trabalho com as escolas para que as escolas participem, né, desse grande evento. Então, ele é muito diferenciado e foi por isso que foi premiado, né? Esse é o grande objetivo desse prêmio, é quem promove leituras. E como é que funciona? Eu falei de uma categoria, né, mas a gente tem uma outra categoria, que são as organizações sociais que promovem leitura, e dentro dessa categoria a gente tem grandes organizações, né, como o Itaú Social, que ganhou por conta do Leia para uma Criança, e pequenas organizações, pequenos institutos, e até nem constituído como pessoa jurídica, mas que promovem, fazem trabalhos belíssimos na sua comunidade ou, né, às vezes no Brasil todo, né? Tem muitas redes, por exemplo, o Ecofuturo foi premiado também, ele instala bibliotecas pelo Brasil todo, forma mediadores de leitura, né? Então, a gente tem projetos belíssimos aí dentro da categoria organizações sociais. Outra categoria importante é mídias, né? E aí todas, TV, mídia impressa, e agora blogs, né? E a gente tem, porque eu acho que a mídia tem um papel fundamental nas representações simbólicas sobre a leitura, na importância da leitura, né? Então, você tem programas, né, ou mesmo reportagens que conseguem estar falando com um grande público e falando sobre a importância da leitura. E a gente, pensando aí nas mídias, além de blogs, mas a gente teve também a Globo News Literatura, então a gente tem grandes e aqueles pequenininhos, né, enquanto ação. Então, a Globo News Literatura, uma novela, bom sucesso, do ano passado, que trabalhou muito a questão do livro, literatura, né? Era, aliás, a história de uma editora. A gente tem blogs do tipo A Menina que Indica Livros, enfim, é sempre olhando não para o tamanho, mas para o impacto que aquela ação, né, tem junto aí, no caso das mídias, ao grande público, na formação dessa representação positiva da leitura. E a quarta categoria, as bibliotecas, né? E aí são bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias e bibliotecas escolares, né? Então, também aí a gente tem, desde a Biblioteca São Paulo, Biblioteca Vila Lobos, bibliotecas Parque, até bibliotecas pequenas que desenvolvem projetos importantes na sua comunidade e redes de bibliotecas comunitárias, como Litera Sampa. Tivemos também, quando você tem projetos que são muito significativos, mas não se encaixam nas categorias, às vezes a gente tem prêmios especiais, né? A gente teve um deles no ano passado, foi um projeto do Sérgio Vaz, que desenvolve, leva a poesia para a periferia, que também foi homenageado. Enfim, o grande objetivo é promover, dar visibilidade
a quem promove a leitura, seja uma grande organização, um pequeno instituto, né, uma biblioteca comunitária. E como é que ele acontece, né? A inscrição, ela eu acho que é um pouco o modelo do Oceanos, né? Somos pequenininhos, mas a gente lançou uma plataforma, que é a plataforma ProLivro, onde a gente tem um mapeamento de projetos pelo Brasil todo, né? A gente tem hoje mais de 600 projetos cadastrados, habilitados, e ali, para ele se cadastrar, ele preenche, tudo online, né? Ele preenche formulários falando quem é o beneficiário, como é que ele avalia, qual é a metodologia, tem patrocínio, não tem patrocínio, ele é muito completo, né? E a nossa ideia é também ali, primeiro você quando você dá visibilidade para isso, possibilita que as pessoas conheçam o projeto, além de você estar fortalecendo e valorizando isso, você está também inspirando outras ações, né? Porque você possibilita aí essas conexões, essas trocas de experiência. Então, você tem esse grande mapeamento, aliás, se você entrar na plataforma, você pode achar os projetos clicando no mapa ou buscar projeto, fazendo pesquisa. Eu quero saber onde é que tem formação de mediadores, eu quero saber quais são as bibliotecas comunitárias que desenvolvem tal projeto. Aliás, eu esqueci de dizer, a gente tem projetos, alguns que foram premiados, fantásticos, que acontecem dentro dos presídios, né, que é remissão de pena. Então, são projetos emocionantes. Aliás, o evento de premiação é emocionante, né? Porque você tem ali os relatos dessas experiências e é muito impactante. O processo de seleção, então, ele acontece, ele é todo online, né? As pessoas se inscrevem, a gente tem um regulamento, define quais são os critérios, a gente tem 2 momentos de seleção. O primeiro é a escolha dos finalistas, a gente convida especialistas das 4 categorias, né, que eu falei, da cadeia produtiva, organizações sociais, mídias e bibliotecas, então especialistas dessas áreas escolhem 10 finalistas e depois tem um jurado que vai escolher os 3 premiados de cada categoria. Até o momento, né, a gente teve 4 edições, a gente tem mais de 50 premiados, contando esses prêmios especiais, né, que é o Romérito. Então, a gente tem mais de 50 premiados, e a ideia nossa, o grande desafio é conseguir trazer todos os projetos que acontecem no Brasil para a plataforma, e o prêmio, de certa forma, é um estímulo para isso, né? A gente tem uma newsletter, e a ideia é usar para trazer informações e divulgação sobre os projetos. Por enquanto é isso. Acho que eu venci meu tempo, né? Mas... Não, Zoara. Não, então ninguém venceu. Agora, Zoara, eu ia recomendar que essa plataforma é fantástica. Tem dados ali maravilhosos. Acho que até você poderia dar o endereço, né, para quem quiser acessar o site, né? Isso, é plataforma.prolivro.org.br. Também pode entrar pelo nosso site, que é www.prolivro.org.br. Você pode conhecer todos os projetos cadastrados, né? E também a pesquisa, tá? Tem a página lá da pesquisa, de todas as pesquisas, né? Das últimas edições e das outras pesquisas. Inclusive, a gente tem pesquisa em eventos do livro, né? A gente teve na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ano passado, e na FLUP. Mas vocês podem navegar nessa plataforma e entrar aí nas pesquisas ou nos projetos. Não, é muito bom mesmo. Bom, eu acho que foi o Henrique que falou do tempo, como corre, né? Nós já temos agora completamos 1 hora de evento, são 17 horas. Então, acho que a gente podia passar agora para o tema, né, da nossa mesa, que é a questão dos prêmios literários como incentivadores a novos autores e iniciativas de fomento ao livro, literatura e formação de leitores. A pesquisa Retratos da Leitura mostra que, quando o entrevistado é perguntado por que não ler, né, uma parte bastante grande de respostas se concentra
a Zoara pode me ajudar nisso, que é a coordenadora dessa pesquisa, diz que não lê porque não teve incentivo, né? Então, eu acho que os prêmios e todas essas promoções, que, na verdade, são feitos, na grande maioria, por entidades, né? Podem contribuir bastante para que a gente consiga atingir um número de leitores como deveria ser para um país como o nosso, né? Então, eu acho que fica livre, quem quiser já se pronunciar agora, né? Acho que quem quiser começar, fiquem à vontade. Alguém quer dar início? Eu vou trazer um. Eu posso voltar. Eu vou trazer só um dado da Diga, Zoara, pesquisa, depois que eu acho falo. que talvez ajude a pensar sobre isso. Quando a gente pergunta qual é o fator de escolha de um livro, é o tema, o principal. Mas nessa última edição, aumentou muito a escolha pelo autor e pelo título. Então, eu deixo isso para vocês. Tá? Muito bom. Que será, né? O que explica esse aumento assim, expressivo, né, da escolha de um livro pelo autor e pelo título? Né? Principalmente o aumento. Por que elevou, né, nesses 4 últimos anos? A gente foi buscar algumas hipóteses, mas acho que seria legal trazer isso para vocês. O Henrique já levantou a mão aqui, então a palavra é sua, Henrique. Legal. A minha internet está um pouco instável, então, se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês avisem que eu tiro do meu Wi-Fi aqui e volto. Aliás, eu acho que eu vou fazer isso. Espera aí, eu vou tirar do meu Wi-Fi e entrar na outra conexão bem, aqui, que eu acho que melhora. Estamos aí? Estou escutando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Foi muito bom ouvir todos vocês, e eu acho que acho que essa mesa realmente tem uma relevância por conta de uma questão que é a diversidade dos prêmios literários. Eu que trabalho há uns 20 anos no setor, de vez em quando tem gente que fala umas coisas como se houvesse, eu não sei se vocês acontece, como se houvesse uma disputa entre os prêmios, né? Como se os prêmios fossem concorrentes entre si, quando é justamente o contrário, né? Porque acho que os escritores, em geral, concorrem neles, estão concorrendo em um e outro, mas os prêmios eles se somam. Então, é importantíssimo que a gente tenha mais prêmios literários com diferentes categorias, com diferentes formas de contemplar os seus vencedores, porque a gente tem um déficit muito grande de leitura e de escrita, e em vários aspectos. Isso aí renderia um seminário, muita coisa que a gente poderia falar, mas até por que não lemos, né? Por que o livro é caro, né? O celular não é caro, mas o livro é caro. De vez em quando, eu escrevo no Publish News, tem uma coluna lá, de vez em quando eu dou umas pinceladas nessa questão. Mas entrando na questão dos prêmios literários como estímulo, o próprio acesso a um prêmio literário grande, muitas vezes já é um pouco difícil por conta do nosso desequilíbrio e da nossa desigualdade editorial também. Ela se manifesta de diversas formas. Foi falado, né, sobre a questão dos inscritos. No Prêmio Sesc, a gente também ele é aberto, mas tem um volume muito grande de inscritos no Cone Sul, né, em São Paulo, no Rio, Minas, daí para baixo, e pouca coisa inscrita nos outros estados, porque também se criou tem um termo que eu acho horroroso, que é autor nacional, né? Assim, vamos fazer um evento literário e vamos ter autor nacional. O que é autor nacional? É quem mora no Rio ou em São Paulo, né? A pessoa que é do Amapá não se considera um autor nacional, né? Então, é como se fosse uma coisa paralela. Então, é preciso ajudar a quebrar esse desequilíbrio, e o Prêmio Sesc ele foi criado dentro dessa perspectiva, né? Dentro da política cultural do Sesc, de favorecer o acesso de forma democrática a qualquer pessoa. Por acaso, esse ano nós tivemos
o vencedor de contos foi do Rio Grande do Sul, Tônio Caetano, com um livro de contos muito bom, Terra nos Cabelos. E o vencedor de romance foi um capixaba, né? E a gente pensa, o Espírito Santo fica sempre, né? É um estado que fica muito, né? Não é nem Nordeste, nem Sudeste, fica ali meio que escondido, quando tem, na verdade, uma vida literária muito rica, tem autores maravilhosos, e um deles ganhou o Prêmio Sesc, que foi o Caê Guimarães, com o livro Encontro Você no Oitavo Round, né? No ano passado, foi um cearense que mora em Cuiabá, que venceu o Prêmio Sesc em romance. E aí o que acontece? Eles são publicados pela editora Record, uma editora muito grande, eles passam a ser autores da Record, recebem direitos autorais, enfim, eles entram para o catálogo da editora normalmente. E isso é uma quebra de uma desigualdade muito grande, porque um autor que mora muitas vezes fora e mesmo na capital, aliás, eu sou escritor também, eu não falei isso, eu sou autor de 15 livros, eu estou arrumando minhas coisas aqui, acabou que fiquei fazendo merchandise aqui do meu romance, eu estou me mudando, mas eu sou autor de periferia aqui do Rio de Janeiro e tal, e mesmo quem não está no centro, nos bairros, né, quem não faz parte de um grupo de pessoas oriundo de uma classe média que já tem acesso aos meios editoriais, é muito difícil chegar numa grande editora. Claro que existem possibilidades de publicação e tal, mas o que muitas vezes esses autores querem é ter o seu livro publicado numa editora grande, e isso é basicamente impossível, né? Isso as próprias editoras, a própria Record, falar isso, eles recebem um monte de original de pessoa desconhecida, e não tem nenhum olhar para isso. Então, no Prêmio Sesc, os candidatos se inscrevem protegidos pelo anonimato, e a gente muda todos os anos o lugar e as comissões, né? As comissões que estão avaliando essas obras, né, não sabem quem escreveu, nem de onde, só tem o título do livro e o texto. E também a gente não divulga quem é a comissão também, justamente para que quem vai escrever o livro não sabe quem vai ler. Então, é sempre uma surpresa, todo ano é uma surpresa, então a gente tem vencedores, grandes escritores de todas as regiões do Brasil. E um dado interessante também, né, do prêmio, para contribuir com essa desigualdade e mostrar com essa desigualdade, para acabar com essa desigualdade e também revelar que é um processo que dá certo, é que esses vencedores, eles acabam também, o Prêmio Sesc é meio transversal nesse sentido, porque eles são finalistas ou vencedores de outros prêmios, como os representados aqui. Né? Falo de Luísa Gasler, falo de o Prêmio São Paulo, muitas vezes vencedor do Prêmio Sesc, que pega a categoria estreante, porque é um livro de qualidade que surgiu num processo criterioso e democrático. Prêmio Biblioteca Nacional, Prêmio Oceanos, enfim, eles acabam tendo esse reconhecimento. Né? A Juliana Leite, que ganhou o prêmio APCA, né, com um livro que foi lançado pelo Prêmio Sesc. Então, isso para a gente é interessante, porque aponta um outro dado também, que é valorizar o livro pelo texto e não pelo autor. Né? A gente tem essa questão da metonímia, que às vezes o nome do autor chega com um certo peso, e as pessoas olham, opa, é o livro do fulano, logo vamos valorizar mais ou menos, ou o livro de uma pessoa desconhecida, não vamos dar muita atenção. Então, a gente, e eu digo isso até como jurado também de prêmio, e até por coincidência, eu já trabalhei com a Selma no prêmio, quando era Prêmio Portugal Telecom, lá atrás, né, acho que já tem uns 8 anos isso. No ano passado eu fui jurado do Prêmio Jabuti, na categoria crônica, e esse ano eu sou jurado do Prêmio São Paulo. Então, daqui a pouco, quando acabar aqui, eu vou voltar lá para a leitura, e é isso que o Martim falou, realmente tem livro para caramba para a gente ler. Então, uma questão Henrique, que a gente precisa olhar é justamente a questão do texto literário e da qualidade, né, desse texto para valorizar esse escritor. Muito bom, Henrique. Alguém mais quer fazer alguma intervenção?
Eu queria dizer a importância da capilaridade do SESC, né, para que a gente possa levar esses prêmios, né, para os 4 cantos do Brasil. O Hubert, há pouco, informou que 61% dos inscritos estão concentrados no Sudeste, né? Então, é uma coisa que realmente a gente precisa trabalhar, e eu acho que a capilaridade do SESC ajuda bastante nisso, né? Alguém mais? Aqui. Martim? Aproveitando a deixa do Henrique a respeito do Prêmio São Paulo, e aí eu faço a minha fala para que, enfim, não tenha cobrança futura sobre o que eu posso discorrer em breve. Eu queria atentar para um fato que o Henrique comentou, que é o seguinte, né? Nós estamos aqui discutindo sobre o incentivo à leitura por meio desses prêmios, mas no caso específico do Prêmio São Paulo, que eu acho que é algo semelhante ao que o Henrique comentou a respeito do Prêmio Sesc, é que o Prêmio São Paulo ele é uma motivação também para a profissão de escritor. Né? Por quê? Bem lembrado. Porque uma coisa que a gente esquece no Brasil é que todo mundo acha que literatura é beletrismo. E não é. Né? É trabalho árduo, geralmente mal remunerado, né? Adiantamentos para romances, né? São muito poucos em comparação aos adiantamentos, por exemplo, para os livros de não ficção, né? Isso é um fato do mercado. Então, quem se dispõe a ser um escritor de ficção, viver de ficção, e eu acho que muitos aqui vão se lembrar que na década de 80 nós tivemos um boom de sucesso de livros de ficção por grandes romancistas como João Baldo Ribeiro, Rubem Fonseca, né, que chegavam no topo das listas dos best-sellers e eles ganhavam dinheiro com isso, quando não prestígio. É que hoje em dia o papel do escritor de ficção, seja na área do romance ou no do conto, e eu não estou falando do poeta, né? Isso é uma categoria trágica à parte. Estou falando do escritor de ficção. Esse escritor ele passou a ser subvalorizado no aspecto financeiro. Então, em vez de ele ter o tempo necessário para ele se dedicar na escrita da sua obra, né, numa dedicação intensiva do seu próximo romance, o escritor de ficção precisa fazer o quê? Escrever resenha, texto para revista, para pagar as contas. Né? Então, isso foi criando, na comunidade intelectual brasileira, uma impressão de que escritor de ficção, né, passa fome, o que não deixa de ser muita... Né, não é uma mentira, é uma verdade, em muitos casos. E eu digo também pela experiência que, por exemplo, eu estou tendo aí já como jurado do PROAC, que eu também fiz... Esse ano eu fiz fui jurado no PROAC de ficção e no ano passado eu fui o PROAC de poesia, né? Em que nesse ano, por exemplo, o PROAC de ficção selecionou projetos com orçamentos de, no máximo, R$25 mil, distribuídos em 12 meses. Então, a importância desses prêmios, especialmente o Prêmio São Paulo e outros, é a questão de que mostra para quem quer trilhar uma carreira literária o fato de que não é apenas uma questão de mercado, né? Mas sim também uma questão de que a sua vocação literária pode ser algo que te dê um bom sustento. É claro, a competição é cruel, né? Como bem disse o Henrique, né? O que acontece muitas vezes é que você mais vê o livro pelo nome do autor do que propriamente o texto em si, e isso provoca, creio eu, né, na nossa comunidade intelectual,
o fato de que o escritor de ficção ele ainda não voltou a ser valorizado como ele era, por exemplo, não só na década de 80, como eu comentei, mas também na década de 50, 60, que grandes escritores da nossa literatura podiam, né, ter o seu best-seller. Só para terminar, porque a Helena aqui já está dizendo que precisamos, né, finalizar nossa frase, eu só queria lembrá-los que em 1956, né, João Guimarães Rosa lançou 2 livros ao mesmo tempo, em um espaço de menos de 7 meses, Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, e ele ganhou muito dinheiro com os direitos autorais. Hoje em dia, isso é impossível em termos de romance de ficção, a não ser, obviamente, se você for escritor de livros de fantasia, nada contra esse gênero, acho tão válido quanto, ou então algum best-seller de exceção. Mas o escritor de ficção que vê a sua tarefa como uma profissão e também como uma vocação, eu acho que é esse a meta principal de um prêmio como o Prêmio São Paulo Literatura. É isso. Você está sem som. Agora sou eu. Agora é você. Mas estamos chegando ao final, então eu queria abrir para quem ainda não se manifestou, né? Que a gente está aí já quase no final. A Helena está chamando a nossa atenção, que temos um pouquinho, então está liberada aí a palavra para todos vocês. Torelli. Pois não, Hubert. Não, eu gostaria só de agradecer aí a oportunidade. Acho que foi muito rico e interessante essa conversa, não é? Eu acho que todos se colocaram muito bem e acho que tem 2 coisas que me levantou aqui uma luzinha, que assim, são prêmios tão importantes, não é? São prêmios tão reveladores da cultura brasileira que me dá um pouco de tristeza de que esses prêmios eles não sejam motivo de nenhuma política pública, sabe, Torelli? Eu acho muito ruim que a gente esteja nas nossas instituições, nos nossos prêmios, descobrindo e revelando talentos tão importantes da nossa cultura, da nossa literatura, e que isso não seja mais adequadamente apropriado do próprio poder público, dos diferentes níveis do poder público. E aí chamar a atenção de que talvez uma maior articulação das secretarias de cultura com as secretarias de educação seria muito adequado para levar esses livros para as escolas, não é? Para o debate com professores, para o debate com estudantes. A Zoara, ela mexe muito com isso, né? Ela tem uma visão muito eu queria ampla. até... Eu estou terminando. E queria também dar um elogio aí ao Henrique, que mencionou que é jurado lá do Jabuti. É um grande jurado, viu, Henrique? O pessoal elogia muito você quando você tem aí a oportunidade e o tempo de participar com a gente. E, finalmente, dizer que o site do Jabuti é o www.premiojabuti.com.br, e aí eu não quis ficar descrevendo muito dados e números, mas lá no site a Evelina deixa tudo certinho lá para a gente. E queria, então, me despedir de todos e agradecer, viu, Torelli? Grande companheiro, grande amigo que você é. Beleza, e também mandar um abraço para o presidente da CBL atual, que é o Vitor Tavares, e que provavelmente está nos assistindo aí. Tá bom? Muito bom. Obrigado, gente. Prazer em estar com vocês. Essa luta que o Hubert colocou foi uma luta árdua, né? E que as entidades envolvem para tentar motivar os nossos governos estadual, municipal, federal, para a importância do livro e da leitura, né? É uma luta constante. A Zoara eu queria pegar exatamente esse gancho, né, do Hubert, o que você acabou de falar sobre as políticas públicas e como é que está distanciada essa defasagem, né, entre os prêmios, a revelação de autores fantásticos e o que revela, por exemplo, a pesquisa quando a gente pergunta qual foi o último livro lido.
né, que mostra esse distanciamento. Quer dizer, qual foi o último livro lido? Além da Bíblia, temos Diário de um Banana, A Turma da Mônica, Harry Potter, A Cabana, o último livro lido em 2019. Né? Nenhum dos vencedores desses prêmios está na lista dos 40 mais lidos. Então, certamente, né, eu acho que uma política pública, especialmente as estaduais, né, tem vários prêmios, esses livros têm que estar entre os livros que estão sendo comprados pela secretaria. Né? Eles estão premiados, gente. Então, o que acontece que não tem essa conversa, não tem esse diálogo, não tem esse encontro? Né? Eu acho o que o Hubert falou fundamental. Martim fez uma observação, Martim, sobre a nossa fala, né? Obrigado aí, rapidinho, só para não pegar as considerações finais das outras pessoas, uma observação sobre o que o Hubert falou. O Prêmio São Paulo de Literatura ele já é uma constante e, por isso, já é uma política pública. Né? Ele existe desde 2008, 12 anos, já tem uma continuidade, já passou por vários governos, e, portanto, ele já é uma política pública. Sobre a questão aí de debates, etc., também era um costume do Prêmio São Paulo realizar debates, palestras com os autores, com os finalistas, mais especificamente. Mas, esse ano, por causa da pandemia, isso não ocorreu. Mas é só essa observação que eu queria fazer. Desculpe. Isso. Bem lembrado. Muito bom. Alguém mais? Torelli. Aqui estão alguns resultados da web. Só convidar o pessoal para o dia 26, às 19 horas, o Prêmio Jabuti. Isso. Tá? Tem que fazer a inscrição, Roberto? Tem que fazer a inscrição? Não, é só entrar nas redes sociais da CBL e do Prêmio Jabuti. Tá? Isso. E só reforçar o que o Martim falou, realmente o Plano São Paulo, o Prêmio São Paulo, ele tem uma capilaridade muito grande nesse sentido da política pública, não é? Mas você vê, por exemplo, aqui no governo do Estado, a imprensa oficial sempre foi uma editora muito bem sucedida no Prêmio Jabuti. E de uns anos para cá, ela perdeu esse envolvimento. Isso certamente deve ser causado por algum tipo de política que não está sendo feita de incentivo à produção literária pela editora da imprensa. Mas é só um comentário, uma outra hora a gente briga por conta disso. Por justiça, nós temos que dizer que o João também é um incentivador no governo de Minas, né? Com o prêmio do governo do Estado de Minas Gerais, né, João? Sem dúvida. Posso falar? Dá um minutinho para falar? Claro. Eu acho que eu gostei da fala, tanto do Henrique quanto do Martim. Eu acho que, na verdade, até pelo momento que a gente vive agora no Brasil, eu acho que a gente tem que tentar fazer algum tipo, eu não sei, isso fica no ar, uma sugestão da gente, por exemplo, muitos aqui eu conheci pela primeira vez, a maioria só conheceu pela primeira vez, da gente se articular algum tipo de, assim como as secretarias, por exemplo, agora no combate ao Covid, várias secretarias de saúde se articularam, têm se articulado junto, esse trabalho tem sido muito importante na combate à doença, a gente poder pensar em se articular, sabe? Todo mundo que faz prêmio, de repente, se articular em alguma entidade, sei lá. É uma ideia, sabe? Assim, muito bom. Eu acho que se a gente for ficar esperando de qualquer governo, seja ele de qualquer espectro político do Brasil, a gente sabe que sempre a conversa é a mesma e é um pouco, quase sempre a mesma coisa que a gente ouve, né? Assim, eu acho que isso depende um pouco da gente. Assim. Eu não sei, é uma ideia só, não sei. A cultura de forma geral, né? Não é só o livro e a literatura, mas a cultura de forma geral não tem o que deveria ter, né? A importância que deveria ter para um país como o nosso, com tanta, exatamente. Com tanta diversidade. Né? É sempre preterida e eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso
se quem está dentro, eu acho que uma coisa que falta na gente que mexe com cultura no Brasil é a gente, administrativamente, a gente ser mais articulado, sabe? Assim, a gente saber, saber se organizar. Eu vejo assim, claro, eu vejo o SESC é uma exceção, acho que realmente é algo muito bem organizado no Brasil. Mas, de uma maneira geral, as instituições de cultura no Brasil, elas são, desculpem a grosseria, mas às vezes são um pouco capenga, e a gente sabe que é o que você falou, tá? Vai entrar governo, vai sair governo, nunca vai existir vai sempre existir uma boa desculpa para que agora a cultura não seja, e a educação não seja verdade. Bom, pessoal, estamos para o final, estamos a 3 minutos do final, então, acho que só para a gente se despedir, né? Eu acho que foi realmente excelente, conversa muito boa, eu mesmo não conhecia tantos pormenores de todos esses prêmios, né? E é muito bom que esses prêmios existam, justamente para a gente fazer o contraponto desse problema que há, esse desrespeito com a cultura, né? Que a gente observa. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado novamente para Gisele, para Flipossos, muito obrigado a vocês, né? E vamos ver se a gente consegue que cada um dê aí o seu boa noite, antes que encerre o nosso link, né? Por favor. Boa noite. Boa noite, foi ótimo, muito bom. Muito bom, excelente. Boa noite, agradeço a todos. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, agradeço a todos. Vamos juntar nossas forças. Nós estamos nessa trincheira, nessa batalha, todos juntos, porque a gente tem muito trabalho pela frente, né? Um grande abraço a todos vocês. Muito bem. A Helena entra agora, Helena, para finalizar, ou o link já será desfeito? É isso aí, Torelli. Obrigado. E gostei muito de estar aqui com vocês. E, Henrique, temos que ir nessa direção mesmo, articular e ir para cima, né? O Brasil é grande demais, tem muita gente, muita cultura, e a gente não pode deixar isso morrer de jeito nenhum. Apesar de que muitas vezes dá a impressão de que é esse o projeto, não é, Torelli? Vamos resistir. Muito bom. Muito bom, gente. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E vamos acompanhar aí a Flipossos até domingo, né? Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. Então, boa noite. Boa noite ao pessoal que nos prestigiou, que assistiu. Se tiver alguma pergunta, pode dirigir para a Flipossos e a gente vai tentar envolver todo o pessoal que esteve aqui conosco hoje. Então, boa noite e até os próximos dias na nossa querida Flipossos 2020 virtual. Tudo de bom. Até mais. Obrigado.